Júlia e o Marco. Deixa a sua mensagem. Olá, fala a vosso consultor imobiliário. Lembram-se de mim? Sei que já se divorciaram há 6 meses e que ainda vivem juntos, mas não se preocupem, eu não vou deixar-vos pendurados. Vamos lá vender esta casa. Aguentem firmes. Se não quer passar por isto, escolha um consultor realmente disponível. IAD faz bem ao imobiliário. Ligam para a Júlia. Boa noite! Boa noite! Como estão? Depois de um feriado, um fim de semana tão grande, não é? Um fim de semana tão grande a saber a férias. Aliás, foram 2 fins de semana seguidos tão grandes, foi incrível. Olá, Maria João, boa noite! De facto, foram 2 fins de semana maravilhosos, grandes. E pronto, e a Mia quer vir aqui dar o ar da sua graça. Eu sei que a Maria João não gosta. A Mia já foi embora. Ora então, cá estamos para mais um direto de conversas sobre vender e comprar casa. Boa noite, António Alves, que entretanto disse-me boa noite e eu não dei as boas noites. Vamos falar hoje sobre os documentos para vender casa. São imensos os documentos necessários para vender um imóvel. E eu hoje vou falar aqui um bocadinho sobre isso, porque normalmente a minha experiência diz que normalmente ninguém sabe o que é preciso para vender uma casa, não é? E quando alguém pensa, eu falo casa, já a semana passada fiz esta ressalva, casa, um imóvel qualquer, um moradia, um apartamento, um terreno. E quando alguém pensa vender um imóvel, ok, pronto, a gente agarra ali uma placa e põe lá uma placa de vende-se e não sei o quê. Oh, Cristina! Oh, meu Deus! Olá, jeitosa, obrigada! Olha, pois é, Maria João, então quando pertencem a heranças, meu Deus, é esse o cabo dos trabalhos. E a verdade é que há uma série de documentação que é necessário reunir. E eu hoje vou partilhar aqui um bocadinho convosco, dizer onde é que nós podemos obter esses documentos, ok? Da forma que seja mais célere, dentro daquilo que eu sei, célere e barata, não é? Porque também temos que ter isso em consideração. E, portanto, também vou deixar aqui algumas dicas, algumas chamadas de atenção, aquilo que é importante nós analisarmos nesses documentos, ok? Portanto, o primeiro documento é tipo o bilhete de identidade do imóvel, é a caderneta predial. Ora, a caderneta predial, qualquer pessoa que tenha, qualquer proprietário que tenha a senha de acesso ao portal das finanças consegue tirar a caderneta predial do imóvel, ok? Portanto, se eu sou a proprietária, eu com a minha senha de acesso ao portal das finanças, eu vou lá e tiro a caderneta predial. Onde eu nunca sei o caminho, as opções do menu de cor. Portanto, o que eu faço é no campo de pesquisa no site do Portal das Finanças, faço lá uma pesquisa caderneta predial e depois aparece a opção para nós podermos imprimir a caderneta predial. É a forma mais barata de termos uma caderneta predial e é no momento, não é? Porque depois a alternativa é ir às finanças e paga-se, se não estou em erro, 15 euros, não é? E pronto, obriga-nos a deslocar, ou então podemos sempre também pedir um advogado ou um solicitador para o fazer, mas naturalmente depois existem os honorários desses profissionais. Portanto, qualquer pessoa consegue facilmente tirar a senha, tirar a caderneta predial no site das finanças. Portanto, este é o primeiro documento que eu recomendo que toda a gente tire, está bem? E convém que este documento esteja atualizado. Portanto, se eu for hoje buscar ao site das finanças, então está atualizado com toda a certeza, não é? Com a informação que as finanças têm, naturalmente. Depois, um segundo documento é a certidão da Conservatório do Registro Predial. Ora, a certidão da Conservatório do Registro Predial, nós podemos solicitar na Conservatório do Registro Predial ou por e-mail uma cópia simples, mas para fazer a escritura e para fazer o contrato de promessa de compra e venda, convém termos, estava a falhar o termo, a certidão permanente do Registro Predial. Porque a certidão permanente? Na realidade, aquilo é um código que depois se consulta no momento da escritura. O notário, o advogado, quem estiver a fazer a escritura, no momento da escritura vai com aquele código à internet consultar se o imóvel está livre de ónus e encargos que possa ser transacionado. Portanto,
Na caderneta predial, uma das informações importantes que nós podemos e devemos analisar é quais são os ónus que aquele imóvel tem. Que ónus? Podem ser penhoras, podem ser hipotecas, está bem? E, portanto, o facto de o notário, quando se está a fazer a escritura, naquele momento ir confirmar com o código da certidão permanente a situação daquele imóvel é para verificar se, entretanto, não caiu nenhuma penhora, não é? Às vezes pode acontecer. Portanto, e o notário tem que, tem que cautelar isso. Por isso é que se chama certidão permanente. Está permanentemente atualizado e aquilo tem um prazo de validade de 6 meses. Isso tem um custo, se não estou em erro, são 15 euros, ok? Se não alterou, se não houve nenhuma alteração. Agora, com a caderneta predial e com a certidão permanente, o que é importante analisar? É importante confirmar que os proprietários que estão registados nas finanças são os mesmos que estão registados na Conservatória do Registro Predial. Vamos dizer, então, mas não são os mesmos. Supostamente sim, mas pasmem-se, mas eu já encontrei um caso também, um daqueles casos de heranças que quando nós fomos ver o processo para trás, as heranças para trás, percebeu-se que afinal tinha havido para ali um herdeiro que, aliás, vários herdeiros que aparentemente tinham desaparecido, não é? Ou seja, de repente deixaram de aparecer, deixaram de constar como proprietários, mas não tinha havido nem nenhuma venda, nem nenhuma doação, nem nada. Ui, exatamente. Portanto, foi o cabo dos trabalhos, tivemos que ir recuar aquilo tudo, enfim, pronto. Foi de facto um processo muito complicado. Por isso é que eu estou a dizer, verificar se os proprietários estão corretos na caderneta predial e na conservatória, não é? Na certidão. Verificar se as áreas são as mesmas. Olha, desculpem a expressão, mas é mato a quantidade de imóveis que não têm as áreas corretas. Corretas, eu digo, conservatória e finanças iguais, não é? Num deles não estará bem, não é? Não pode haver um imóvel, só terá uma área. São 100 metros quadrados, são 100 metros quadrados, não é? O que for. Portanto, verificar se as áreas estão corretas. Se não estiverem corretas, enfim, depois tem que se ver onde é que há a diferença. Tem que se fazer um levantamento, ou com um arquiteto, um levantamento topográfico, ou o que for, e fazer as respectivas correções. Verificar também a afetação. Se a caderneta predial diz que aquele imóvel se destina à habitação, na conservatória não pode dizer que é para a indústria, por exemplo. Se calhar só exagerar, mas fiz-me entender, ou seja, se a afetação é a habitação, tem de ser a afetação independentemente de estar registado assim nas finanças ou na conservatória. Portanto, temos que verificar se a afetação é a mesma. O melhor é contactar... Cristina, obrigada! Também pode ser a Cristina Costa, que também sabes ver estas coisas. E às vezes a paciência que nós temos de ter para isto, não é? A descrição dos imóveis também é importante. Confirmar que está igual num lado e no outro, não é? Conservatória e caderneta predial, a mesma coisa. Se a casa tem 3 quartos, tem 3 quartos, quer seja nas finanças, quer seja na conservatória. De repente não nascem quartos, não é? Que eu saiba. Pronto. E também não desaparecem, que eu saiba. Por isso, confirmar a descrição se aquilo bate certo ou não. E os ónus, eu já mencionei isso. Portanto, caderneta predial, certidão da Conservatória do Registro Predial. Depois, a licença de habitabilidade ou licença de utilização. É um documento que se obtém na Câmara. À partida, os proprietários têm... Olá, Fátima! À partida, os proprietários têm a licença de utilização do imóvel. Se não tiverem, tem que se pedir uma cópia na Câmara Municipal. Ok? A não ser que o imóvel tivesse sido transacionado há relativamente pouco tempo e que a licença de utilização tenha sido averbada na escritura da venda, da compra e venda. Às vezes isso acontece, portanto também podemos ver essa situação. Mas, por princípio, se o proprietário não tem a licença de utilização, pede-se uma cópia na Câmara Municipal. Isto é válido para os imóveis
com registro posterior ou igual a 1951, o que significa que os imóveis anteriores a 1951 estão dispensados da licença de utilização, mas é preciso ser a Câmara Municipal a emitir um documento a dizer que, de facto, aquele imóvel está dispensado de licença de utilização. Está bem? Porquê? Acontece muitas vezes que o imóvel, olha, é o caso desta casa onde eu estou neste momento, o imóvel até é muito anterior a 1951, mas entretanto já foram feitas obras de remodelação e etc. E portanto isso implicou a autorização da Câmara, naturalmente, e foi emitida uma nova licença de utilização. Ok? Por isso, se eu quisesse vender este imóvel e dissesse, ok, esta casa é anterior a 1951, está dispensada de licença de utilização. Desculpem, treta, porque já sofreu obras e, portanto, ela já tem licença de utilização, ok? Portanto, e eu nestas coisas sou picuinhas, eu gosto de ser assim um bocadinho picuinhas nesta fase, que é para quando chegarmos à fase da escritura, aquilo ser mais limpo, mais direto, não é? Bem basta quando aparecem coisas que nós não vimos, como já me tem acontecido, olha, não reparei nisto, não vi aquele detalhe, ou então, olha, é uma situação nova que eu não sabia, também já me aconteceu. Ok? Mas vamos tentar acautelar o máximo possível. Depois, outro documento que é obrigatório é a ficha técnica da habitação. Licença de utilização igual a licença de habitabilidade. Basicamente, sim, se a utilização for para habitação. Ou seja, um imóvel cujo fim é habitação, nós podemos dizer então que tem licença de habitabilidade. Ok? Portanto, autorização para habitação. Mas um imóvel que tem licença de utilização pode ter uma utilização para comércio, para indústria, para habitação. Ok? Pronto. Eu estava a dizer agora, ficha técnica do imóvel. A ficha técnica do imóvel é obrigatória para os imóveis cuja licença de utilização foi emitida depois de março de 2004. A partir de março de 2004, não é depois, é a partir de março de 2004, é obrigatório ter a ficha técnica do imóvel. Normalmente os proprietários têm, se não tiverem, Câmara Municipal com eles, porque pedem uma segunda via da ficha técnica, ok? O que é relevante na ficha técnica? Basicamente, a ficha técnica é depois para passar ao cliente comprador. É para o cliente comprador conhecer as especialidades, não posso dizer especialidades, porque é o termo correto, mas as especificações mais técnicas daquele imóvel que está a comprar. Depois, a planta, convém ter a planta. Se não tivermos Câmara Municipal, eu quando falo da Câmara Municipal, tem que ser a Câmara Municipal da zona onde o imóvel está localizado, está bem? Por exemplo, eu estou a ver aqui a Maria João. Estou a ver? Não. Sei que a Maria João está a ver-me e a Maria João é do Porto. Eu, na Câmara Municipal de Leiria, não consigo uma ficha técnica ou uma licença de utilização do imóvel do Porto. Ok? Portanto, tem que ser na Câmara Municipal respectiva. Pelo menos tanto quanto eu sei. Não sei se já existe aqui alguma inovação. Corrija-me se houver aqui alguma inovação que eu desconheça. Depois, outro documento, e este já a semana passada falei nele, é o certificado energético. O certificado energético é um documento que é obrigatório e não é só para a escritura, é um documento obrigatório para a divulgação do imóvel. Tal como nos eletrodomésticos. Quando eu vou comprar, por exemplo, um frigorífico, não é? Eu vou a uma loja para comprar um frigorífico e o frigorífico tem aquela escala, não é? Relativa à eficiência energética. Os imóveis é a mesma coisa. E o frigorífico ainda não foi transacionado, simplesmente está exposto. Isto para quê? Isto permite-me que eu, que quero comprar o frigorífico, ao comparar os vários frigoríficos, eu posso ter em consideração a eficiência energética. Ok? Portanto, essa é a ideia para que seja obrigatória o certificado energético, desculpem que eu estou mesmo cansada, é obrigatório o certificado energético na divulgação dos imóveis. Se houver imóveis que estejam a ser divulgados sem certificado energético, já a semana passada falei nisso, pode haver origem dá direito a uma coima. Seja da imobiliária que está a divulgar, seja do proprietário, ok? Portanto, a responsabilidade é de ambos.
E um documento agora mais recente, que entrou em vigor este mês de abril, é a declaração de não dívida do condomínio, ou seja, o condomínio tem que emitir uma declaração em como aquela fração não tem qualquer dívida ao condomínio. E eu sou sincera, ainda bem que alguém se lembrou de obrigar, que se lembrou de obrigar a esta declaração, porque já me aconteceu algumas vezes, nós apanhamos surpresas, não é? Os proprietários dizem, sim, o condomínio está tudo em ordem, está tudo em ordem. Depois quando se vai a fazer a escritura, olha, afinal faltam para pagar ali os últimos 2 meses, os últimos 3 meses, mas eu depois resolvo isso. E depois é o depois, não é? E depois andamos atrás deles para conseguir resolver. Portanto, é uma mais-valia para quem está a comprar ter esta declaração. Assim temos a certeza que está tudo limpinho. Naturalmente, que se é uma moradia, que não é uma fração autónoma, é uma moradia, não existe condomínio, portanto esta declaração não é aplicável. Ok? Alguma questão em relação aos documentos? Ou algum comentário? Não. Está tudo tranquilo. Em relação aos... Obviamente que há aqui algumas situações que são exceção, por exemplo, em relação ao certificado energético, etc. Mas que eu não vou entrar aqui neste detalhe, até porque eu também não sou expert nos certificados energéticos, portanto eu, quando tenho dúvidas, telefono para o técnico que trata dos certificados energéticos e, portanto, esclareço as dúvidas com ele. Mas sei que existem algumas exceções, eu não vou entrar aqui neste detalhe, está bem? Porque também não quero dizer aqui nenhum erro. Estes são os documentos genéricos para a venda de um imóvel. Em relação aos terrenos, a minha sugestão, a minha recomendação é que, além dos documentos que são necessários, que se faça uma verificação, exatamente, que se faça uma verificação do PDM. É possível os proprietários, ou até mesmo o consultor imobiliário, e na realidade qualquer pessoa que esteja interessada num determinado imóvel, num determinado terreno, é possível agendar uma reunião com a Câmara Municipal o terreno está numa zona que possa ou não ser construído. E o que é que se pode construir? Existem algumas limitações, portanto, convém ter a certeza do que se está a fazer. Ok? E a minha recomendação é Câmara Municipal procurar saber essa informação. Já me aconteceu, por exemplo, estar a falar com um proprietário de um terreno e ele dizer, sim, aqui dá para construir, mas eu confio no proprietário, mas gosto sempre de confirmar esta informação e vou à Câmara Municipal e afinal, olha, houve uma alteração do PDM e o proprietário não soube e, portanto, não estava informado e, portanto, naquele terreno, afinal, não dá para construir como o proprietário estava a pensar. E eu, se confiar naquela informação, vou passar uma informação completamente errada para o cliente comprador, ok? Portanto, a minha recomendação é verificar com as câmaras municipais a questão do PDM. E de tempos a tempos o PDM está a ser revisto e, portanto, para ninguém ter surpresas, porque naturalmente um terreno onde é possível construir tem um valor, se não for possível construir tem um valor diferente. E quem quer comprar com um determinado objetivo. Portanto, esta é uma informação extremamente importante. A Fátima Muniz colocou aqui um comentário. Às vezes os prédios não têm condomínio organizado. É verdade. Nesse caso, tanto quanto eu sei, basta que o comprador tenha essa informação e que depois na escritura ele próprio declare que tem conhecimento que não existe condomínio organizado e o notário depois coloca essa informação na escritura. O notário, o advogado, o solicitador, quem estiver a fazer a escritura. Ok? Alguma questão mais que me queiram colocar? Algum comentário? Ajudou a clarificar alguma coisa? Isto tudo que eu aqui falei. Eu sei que são muitos documentos e eu confesso que quando comecei no mercado imobiliário foi das coisas que mais me custou, foi olhar para aqueles documentos todos, perceber o que é que eu tenho que fazer em cada um deles, o que é que eu tenho que ver
não é? Primeiro, onde é que os ia buscar, não é? E depois o que é que era importante eu analisar em cada um deles. Portanto, eu deixei aqui um bocadinho a minha experiência, as minhas dicas para quem está a pensar vender algum imóvel, ter aqui alguma atenção. Naturalmente que os consultores imobiliários estão aí sempre prontos para ajudar. Esta também é a nossa função, não tirando a função, obviamente, dos advogados e dos solicitadores, que eles são as pessoas mais do que especializadas para tratar destes documentos. Portanto, qualquer dúvida, e mesmo aquelas situações de às vezes as áreas não estão corretas, os proprietários não estão corretos, enfim, aquelas coisas, aquelas divergências que nós nos apercebemos, não é? Não é o consultor imobiliário que vai tratar disso, terá que ser um advogado ou um solicitador, naturalmente. Portanto, o seu a seu dono, como se costuma dizer, ok? Alguma questão que eu possa ajudar? Não? Ora, isto é como diz o outro, não é? Ou falam agora ou calam-se para sempre. Portanto, se não houver nenhuma questão, eu espero que tenha ajudado a clarificar aqui um bocadinho este tema. Na próxima semana, cá estarei às 21h33 na terça-feira. Ok? Portanto, beijinhos e abraços. No próximo domingo é o Dia do Trabalhador, mas também é o nosso Dia das Mães. Portanto, para quem é mãe, eu sei que estão aqui algumas mães, para quem é mãe, eu desejo um excelente Dia da Mãe, naturalmente, não é? Mas como ainda falta algum tempo até ao domingo, portanto, olha, o resto uma semana maravilhosa, uma semana feliz, com muito trabalho, porque nós precisamos trabalhar, não é? Quando não há trabalho, a coisa complica-se um bocadito. É isso mesmo, Cristina Costa. E, portanto, na próxima terça-feira cá estarei às 21h33. Está bem? Beijinhos e abraços e até às próximas conversas sobre vender e comprar casa.